Eu esqueci de gravar, como que eu comecei a gravar agora, então, só para quem vai estar assistindo a gravação, que são, pelo que estou vendo, mais ou menos umas 6, 7 pessoas, que a minha pergunta inicial foi só para nós darmos um resumo desse primeiro canto, e deixa eu tentar resumir o que vocês resumiram um pouco, foi que o que acontece nós começamos o texto no meio da guerra, e os gregos recebem uma visita de um profeta, um certo sacerdote, que vem reclamar, de certa forma, sua filha, para que Agamemnon tinha ganhado como uma escrava de guerra, e Agamemnon decide mandar o sacerdote embora, sem mais nem menos, fala, vai embora, vou te matar se você chegar aqui de novo. Então ele amaldiçoa os gregos, e os gregos começam a realmente morrer muito, e uma parte que nós não falamos, mas eles estavam... como é que eles conseguiram saber que essa morte deles era parte da maldição? Isso faltou um pouco no nosso resumo, eu achei. Foi o Aquiles, ele sugeriu pro Calcas, né? Acho que é Calcas, o profeta, falar se aquela aflição que eles estavam sofrendo tinha uma causa aí sobrenatural. E aí, depois de ter garantido a sua proteção, né, o Calcas pede para o Aquiles, se alguém ficar bravo, você me... E aí ele fala que a ira de Apolo é por causa da ofensa que o Agamenon fez contra o Crises, né, contra o sacerdote lá de Apolo. Perfeito. E aí, então, ele revela isso, Agamemnon fica furioso, mas não pode fazer nada, porque o Aquiles prometeu defender ele. Então, nós falamos, o Aquiles propõe que ele devolva a filha de Crises. Ele fala, cara, eu sou o rei dos reis aqui, né? Como é que você me fala para fazer alguma coisa? Eu até vou fazer, mas eu vou pegar a sua também, a sua escrava. E aí eu achei interessante, primeiro ele ameaça pegar de qualquer um, ele fala, pegar do Odisseu, pegar do outro lá, só que como Aquiles que se sente, ele fala, quer saber, vai ser a sua mesmo. Tá decidido. E aí, qual foi a resposta? E agora, qual foi a resposta do Aquiles para essa situação? Ele saiu a resposta para a situação no geral, tipo, uma conclusão do primeiro canto, porque daí ele meio que saiu da guerra, né? Tipo, ele não vai, tecnicamente ele não vai para a guerra, né? E o que mais? A resposta, na realidade, foi que ele aceitou essa consequência, mas ele ficou muito puto, e aí veio a discussão. Se eu não me engano, foi depois da discussão e depois dessa briga que eles têm, desse diálogo que eles têm, que ele decide sair da guerra. Não necessariamente pela decisão em si, por si só, mas depois Não foi depois que Tétis, que a mãe dele apareceu para consolar, não foi ela que falou? Acho que foi ela que falou para ele não participar da guerra, né? Ele já tinha, no meio da discussão, ele fala para Agamenon que não tá mais sob o mando do Agamenon. Isso antes dele falar da mãe. Será que nós conseguimos achar esse texto aí, Nicolas? Para nós começar, uma das coisas que eu mais quero que nós façamos é comunicar, responder as perguntas com o texto e fazer perguntas com o texto também. Quanto mais nós deixarmos o texto falar, melhor. Por enquanto, o texto não falou nada, mas vamos lá. Tô pegando aqui. É pra gente encontrar o momento que ele decide que não vai mais ir pra guerra? Isso. Se eu não me engano, tá na página 62. Tá, todo mundo tá usando, eu não sei, na página 62 você tá dizendo dessa versão aqui? Exato. Tá. Quem não tem essa versão, pessoal, vamos falar pelas linhas, porque algumas das pessoas podem estar usando o PDF, que eu mandei lá no grupo. Eu tô usando o PDF. A partir do 231. Mas só lê pra gente aí um pouquinho, pra eu localizar aqui. Certo. Devorador do teu povo, não fosse imprestável a Atrida. Toda esta gente ficara como o último traje esse de hoje. Mas uma coisa severa conjura solene confirmo. Por este cetro que ramos nem folhas jamais em verdade, reproduziu desde que foi na montanha do tronco arrancado,
e que jamais brotará, pois o bronze de vez arrancou-lhe a casca e as folhas da vida em que os filhos dos nobres aquivos, quando em função de juízes empunham fazendo que valham, as leis de Zeus preceitos, solene é, repito esta jura. Há de chegar o momento em que todos os nobres aquivos são de gritar por Aquiles, sem vires então nenhum modo de protegê-los, no tempo em que as mãos desse heitor homicida, uns sobre os outros caírem. Por dentro has de então remoer-te, desespero por teres o aqueu mais ilustre injuriado. Perfeito. Página 7 do PDF. Ótimo. Então, então ali ele decide, primeiro, o que nós comentávamos antes, ele quase que mata o Agamemnon, né, ou vai tentar empunhalá-lo, mas é parado por Atena, mas ele então decide jurar que ele não vai mais batalhar. Só que o que mais? Quando ele sai dali dessa ágora, dessa reunião deles no ágora, o que ele faz? O que acontece? Ele volta pro acampamento, né? Enfim, acampamento, enfim, não sei onde eles estavam ali. Daí, depois da reunião, Agamemnon manda o pessoal lá buscar a escrava de Aquiles, né? E aí, depois disso, Aquiles vai para a beira do mar, e aí ele começa a chorar, enfim, e reclamar para sua mãe, Tétis, que daí ela aparece e conforta ele, fala que vai conversar com Zeus, etc. Conversar com Zeus sobre o quê? Sobre a súplica de Aquiles, que era dar a vitória para eles, no caso, né, para os aqueus, né? Eu acho que é sobre essa promessa que ele faz aí no trecho que a Yasmin falou, né? É praticamente uma profecia, uma ameaça, digamos assim, né? Ele conversa com a mãe dele para que essa ameaça se cumpra, né? Digamos assim. Isso. Ele não quer nem assim que os troianos vençam a guerra, né? Ele quer assim que perto que seja uma batalha para daí chamarem ele e vencerem a guerra com ele. Mostrar os Exatamente. Não são nada. É isso. Uhum. Poderoso esse momento aí, né? Será que nós conseguimos encontrar? Vamos lá naquela parte em que ele fala com a mãe dele, a Tétis. Só para entender, quem que é a mãe dele? Como é que ela aparece do nada na guerra? Bom, eu acho que ela é uma deusa, né? É uma ninfa do mar, né? A ninfa do mar, mas de certa forma uma deusa, né? A ninfa do mar, mas de certa forma uma deusa, até porque ela consegue ir para o Olimpo. Então é interessante isso. Até essa parte você pode pensar de maneira poética, né? Como Aquiles é o único cara que tem uma mãe que é deusa, né? Então vamos olhar essa hora que ele está falando com a mãe dele, que chega lá. Eu acredito que começa perto do 350, quando começa entre mentes dos companheiros, Aquiles se afasta a chorar, assentando-se perto da praia do mar espumoso. A fixar o infinito pélago, a mãe diletíssima implora, estendendo-lhe os braços. Então ele começa a sua prece. Lê aí para nós, Natália, por favor. Mãe, já que a vida de tão curto prazo me deste, seria justo que ao menos tivesse honras muitas de Zeus poderoso, que no alto troa. Ele, entanto, de todo de mim não se importa, pois consentiu que o potente senhor de Atreu filho, Agamemnon, me desonrasse. Meu prêmio tocou, de que ufano se goza. Continua? Continua até... Essa parte é muito bonita. Continua até nós vermos o que ele pede para a mãe dele. O que ele assim reclamava a chorar pela mãe foi ouvido, que se encontrava no fundo do mar, junto ao pai venerando. Rapidamente emergiu dentre as ondas espúmias, qual névoa. Ao lado dele assentou-se, que em pranto se achava desfeito, e acariciando-o com a mão, pôs-se logo a falar e lhe disse: Qual a razão de teu choro, meu filho? Que dor te acabrunha? Ora me conta sem nada ocultar-me, desejo sabê-lo. Disse-lhe Aquiles de rápidos pés, a gemer fundamente. Já tens de tudo ciência, por que repetir o que sabes? Tebas, cidade sagrada de Essião, foi por nós assaltada.
completamente destruída e espoliada das muitas riquezas. Com equidade foi tudo entre os homens aqueus dividido, tendo tocado Agamemnon a jovem donosa Crisede. Crises, então, sacerdote de Apolo, frecheiro infalível, veio até as céleres naus dos acaios de bronze vestidos, súplice a filha reaver. Infinito resgate trazia, tendo nas mãos as insígnias de Apolo, frecheiro infalível, no cetro de ouro enroladas. Implora aos acaios presentes, sem exceção, mas mormente aos atridas, pastores de povos. Os heróis todos aquivos, então, logo ali concordaram, em que se o velho acatasse, aceitando os presentes magníficos. Somente ao peito do atrida Agamemnon ao alvitre desprove, que o repeliu com dureza, assacando-lhe insultos pesados. Crises, o ancião indignado, dali se retira, mas Febo às preces logo lhe ouviu, que especial afeição lhe dedicava. Epidemia funesta lançou-as nos argivos. Morriam muitos do povo, pois nunca cessavam os raios de Apolo, de dizimar as extensas fileiras do exército acaio. Mas eis que um sábio adivinho, os oráculos do Deus nos revela. Aconselhei logo que o nume aplacar procurássemos, mas Agamemnon fica irritado. De pé levantando-se, fez-me terrível ameaça, que acaba de ser realizada. E nau veloz os aqueus de olhos claros a jovem já foram, ao velho pai restituir, com presentes que ao Deus oferecem. De minha tenda, porém, neste instante, arrancaram-me arautos a bela filha de Brises, que a mim como prêmio coubera. Ora te cumpre amparar a teu filho, que o pode, sem dúvida. Sobe até o Olimpo e a Zeus grande suplica, fazendo-o lembrado de quanto grato lhe foste, por meio de ações e palavras, pois muitas vezes te ouvi no palácio paterno, gloriar-te de que entre os deuses eternos tu só preservaras o grande filho de Crono, que as nuvens cumula de fim desditoso. Quando outros deuses do Olimpo em liames quiseram prendê-lo. Ere possuído de escuros cabelos e palas Atena. Tu, porém, deusa, acorreste e o livraste das fortes cadeias, e para o Olimpo muito amplo fizeste que viesse o Centímano, que pelos deuses é dito Briareu, mas Egeu pelos homens, e que mais força apresenta que o próprio Posído, pai dele. Ele, orgulhoso do cargo, assentou-se ali a par de Zeus Crônida, medo inspirando aos eternos, que logo dos elos desistem. Faz-o de tudo lembrado, abraçando-lhe os joelhos. Procura-o, porque se mostra inclinado a prestar todo apoio aos troianos, para que possam premir os acaios até as popas e as ondas, e eles, assim destroçados, do chefe que tem se gloriem. Veja com isso Agamemnon, o filho de Atreu poderoso, quão cego estava ao querer desprezar o maior dos aquivos. Obrigado, Natália. Excelente, perfeito. É longo, obrigado por ter lido isso tudo, mas é belo demais, né? É muito lindo. Então, qual que é, em resumo, a prece dele? O que ele quer que a mãe dele peça para os Zeus? Parece que ele pede ajuda aos inimigos, né? Que são os troianos, no caso. Uhum. Por conta da ofensa feita a ele por Agamemnon, ele, de estar tão ferido de orgulho, ele pede à deusa que Zeus permita a morte dos seus companheiros, dos seus compatriotas, que os teucros ganhem a guerra e que os gregos se vejam humilhados por conta da humilhação que ele sofreu da parte de Agamemnon. Mas ele quer que eles ganhem a guerra? Você acha, Natália? Não, eu não acho que ele não quer que os teucros ganhem a guerra, mas ele quer que, de fato, uma morte devastadora demonstre a terrível falta que ele faz ao exército. Qual é a potência de Aquiles dentro do exército e o que a falta dele produz. Perfeito. Tá, então nós estamos quase chegando ao fim do resumo do primeiro canto. E aí, o que acontece depois? Ela vai falar que vai pro tentar falar com os Zeus, né?
Ela disse que vai tentar falar com Deus. Disse que vai ter algum banquete e que ele tem que esperar 12 dias para ela conseguir falar com Zeus, mas que ela vai fazer o possível para ajudá-lo. É a resposta que ela dá a ele naquele momento. Professor, uma dúvida lá no início, tá meio fora de contexto aqui, mas lá no início da aula você falou de alguns nomes, né, que toda hora ele fica trocando de nome. Teria essa lista para me mandar, porque eu fiquei perdidinho nesse tanto de nome esquisito que ele botou aqui. Para eu conseguir começar a entender a história, eu tive que começar a ler 3 vezes as 3 primeiras páginas para começar a entender. Aí eu consegui começar a entender. Se tiver, não sei, uma listinha, alguma coisa, só para eu ir acompanhando esses nomes e não ficar muito perdido, ajudaria. Eu mando sim. Mas é por isso que eu estou fazendo esse resumo agora, porque realmente, a primeira vez que nós estamos lendo esse texto, como ele é poético, ele parece muito estranho, e aí às vezes a gente está pegando, nós lemos 2, 3 páginas, não fazemos ideia do que está acontecendo na história, narrativa. Quando a gente vai pegando a narrativa, faz um pouco mais sentido, né? Então nós vamos falando aqui, então, esses nomes que vão surgindo, quando vai surgindo dúvida, Mateus, você vai perguntando, quem é esse, quem é aquele? E aí nós vamos discutindo isso, que vai ficar mais fácil. E depois da discussão eu mando. Mas, vamos lá. Então, ok, ela falou que a mãe de Aquiles então disse que ela vai falar com Zeus, mas que ela tem que esperar 12 dias. E aí? Vamos lá, vamos acabar o primeiro canto. Logo depois disso, né, ela vai indo pro Olimpo, mas antes de entrar na conversa dela com Zeus, eles vão narrar aqui a devolução, né, da Criseide, pelo que eu entendi. E a entrega da Briseide para Agamenon. Vão fazer o churrasquinho deles lá, né, de oferta a Deus. E magicamente vai parar de morrer a galera do exército. Uhum. E depois disso começa, então, o diálogo da Tétis, né, a mãe do Aquiles, com Zeus. Ela vai lá, faz exatamente o que ele pediu, implora, vai aos joelhos de Zeus, chora. E ele realmente fica assim, pô, a mulher tá chorando aqui no meu colo. Complicado, só não conta pra Hera, eu vou te ajudar. Aham. Então, Zeus muito, muito solícito, né? Muito solícito. Com as deusas, né? Eu acho engraçado que eu nunca vi uma história assim de um deus não suplicar uma coisa pra ele e ele atendendo tranquilo, assim. Vamos ver o que vai acontecendo, mas... A resposta dele é no 520. Pode falar. Lê para nós, desculpa. Muito abalado lhe diz Zeus, potente que as nuvens comova. Coisa muito grave me pedes, que vai contra mim chamar o ódio de Hera, que tem por costume irritar-me com ditos molestos. Até sem motivo lhe apraz ante os numes eternos, lançar-me acusações com dizer-me parcial nesta guerra aos troianos. Trata de ir logo daqui, não suceda que sejas por ela reconhecida, que toma ao meu cargo fazer o que pedes. Para que tenhas confiança, far-te-ei o sinal com a cabeça, que é o mais seguro penhor com que aos deuses eternos me obrigo, pois fatalmente se cumpre, jamais pode ser duvidoso, nem revogável quando eu prometer sacudindo a cabeça. Perfeito. E aí ele sacude a cabeça. Perfeito. Incrível. Então ele decide concordar com ela, que a banda Hera estava espiando, né? Ela briga com ele, mas entende que ele estava... que ele é o deus dos deuses mesmo, e aí ele fala... ele meio que dá uma brigada com ela, né? E aí acaba o primeiro canto, eles dormindo. É impressionante. Isso aqui tem todo um mundo aqui de mitologia, né? Para entender essa relação entre os deuses. Mas bom, eu acho que isso é suficiente para o nosso resumo do primeiro livro. De novo, eu acho que é importante só pegar mais ou menos uma linha do tempo para nós depois focarmos nos detalhes nas questões mais superiores, porque isso aconteceu muito comigo quando eu estava no primeiro ano, e se nós entrávamos direto nas discussões, e às vezes eu perdia partes todas, porque eu não tinha entendido, e pensava que tinha entendido, né? Então tá, esse primeiro canto. Antes de nós irmos para o segundo canto, eu vou fazer uma pergunta que talvez vai nos tomar a aula toda, mas vou fazer mesmo assim. Vocês acham que é justificável a ira de Aquiles?
Acho que É difícil falar isso, né, Jean? Pelo seguinte. Agora sim. Peraí, que tem 5 falando ao mesmo tempo. Agora todo mundo quer falar, né? Acho que eu vou deixar o Nicolas falar primeiro, que eu acho que você vai fazer uma piadinha. Vai lá, Nicolas. Defina justificável. Tá. Então, vai lá, Cristiano. Não, assim, veja, se você conhece a história toda desde o passado, fica fácil de você justificar. Só que eu entendo, tem que fazer a leitura a partir do livro, né? Daquilo que eu estou enxergando no que está escrito no canto. O que dá a entender por ali, para mim, é que há uma inimizade já de longa data dos dois, né? Por um lado, o Agamemnon, ele tem uma posição de rei e ele quer ser respeitado como hierarquicamente superior aos demais. Por outro lado, o Aquiles, ele tem digamos, uma fama, né? Frente a todo mundo. Ele é o cara do cenário. Então, assim, o problema que eu acho que acaba acontecendo ali é esse conflito entre o que é hierárquico e o que é a fama, entende? Os dois, no final das contas, querem um poder, né? Então, justificado eu não sei se mas dá para entender ambos os lados de alguma forma, né? É uma busca de poder ali no final das contas. Pelo menos é a leitura que eu faço pelo texto, tá? Se volta atrás, eu até poderia tomar uma decisão, mas é o que eu vejo. Isso é bom, Cristiano, que você falou, porque realmente essa minha pergunta é baseada nesse canto 1, no texto. Podemos usar os outros cantos também, para talvez, se ele dá mais alguns elementos sobre a persona de Agamemnon e a persona de Aquiles, que vai aparecer depois também, isso vai nos ajudar a entender isso. Mas o que vocês acham? Será que vocês acreditam que ele deveria ter tido a atitude que ele teve? Porque realmente, se nós formos olhar, é uma atitude muito radical. Ele sai da guerra e ainda reza para que os amigos dele morram, para que ele seja reconhecido como ele é. Então, nós precisamos... Tem uma parte que diz que ele... onde ele está reclamando ali com a mãe dele, que é uma coisa que me parece que já vem pelo que eu entendo, eu não estou tentando achar aqui, que já vem de outros carnavais, que parece que ele se sente injustiçado, né? Quando eles ganham alguma guerra ou tomam algum lugar, me parece que ele deu a entender que ele sempre fica com a parte menor, ele fica sempre com menos honra, sendo que ele entende por ser o mais honrado entre os aqueus, né? Talvez depois de Agamemnon, no caso. Mas Agamemnon é homem, né? Aquiles é um semideus, né? Tá. Então, acho que... Você estava perguntando como posto a mulher, né? Será homem ou mulher? Pensei, cara, ainda bem que a gente fez esse resumo aí, porque... Não, ele é homem, sim. Será que tem alguma coisa a ver com isso também? Tipo assim, por Aquiles talvez se achar por exemplo, o cara é um homem, eu sou um semideus e, sei lá, eu deveria estar acima do cara, não sei. A impressão que eu tive, Jean, é que nós estamos falando aqui por assim dizer, o mito fundador do Ocidente, né? Ele começa aí. E apesar de todos os problemas que nós temos tido com essa palavra ultimamente, um dos tesouros que o Ocidente imagina possuir, que vem da Grécia, é justamente a democracia. Se você pensar em Aquiles, o Aquileu, né, como está em uma versão aqui, como sendo o povo, e o Agamemnon como sendo a elite, você começa, talvez, a entender como justificável. Eu não estou querendo levar para o lado político, muito menos o moderno nosso aqui de hoje, né, nem de longe. Mas vários estados, várias cidades-estados na época, começaram a optar pela democracia, justamente por problemas como esse, em que os governantes, os reis, iam para as guerras, as pessoas morrem, e na hora de ter os espólios, de ter o fruto, de ter uma qualidade de vida, todo o mérito fica com o governante, que muitas vezes na prática não vai na frente de batalha, não luta, ele não derrama o sangue.
Então, me parece assim, que sobre essa ótica mais simbólica do que poderia representar dos valores, é como se fosse como se Homero tivesse contando para nós o início desse processo, desse sentimento. Então, o guerreiro, que é o povo que luta, ele se sente injustiçado, porque o pouco que ele tinha, que era lá um simbolismo, um prêmio, é tirado dele para pagar uma dívida que era exclusiva de um erro do Agamemnon. Porque quando o pai da Criseide vai até ele não vai para roubar nem nada, ele oferece um resgate. Então, ele não está desonrando o Agamemnon, ele não está dizendo o que ele fez, tanto é que o próprio povo, os guerreiros, concordaram. E aí ele vai até o Agamemnon. Então, ao ler, pensando agora na sua pergunta e tentando ler por esse lado simbólico, me pareceu que isso faria um sentido, assim, porque, de fato, se o único homem, porque perdeu uma única escrava e querer que todos os amigos morram, não teria lógica, né? Por mais que ele fosse importante, etc. e tal. Né? E aí a gente também percebe que os deuses manipulam os homens por caprichos. Então ele só não mata o Agamemnon, embora ele tivesse a força para isso, porque os deuses impedem. E antes disso eles vivenciaram o caos, né? Antes de vir os Zeus e instaurar a ordem, etc. e tal. Então acho que a leitura, talvez por esse lado simbólico, traga talvez algumas pistas para nós, né? Tem um trecho aqui, mas só que eu tô com a tradução diferente da de vocês. Que o Aquiles diz o seguinte. Você consegue falar para nós a linha, Michele? Só a linha? Você tem a linha? 155. Mas foi a ti, grande desavergonhado, que seguimos para que te regozijasses, para que obtivesses honra para Menelau. Foi por ti, ó cara de cão, que investimos contra os troianos, mas nisto não queres tu pensar nem refletir, e ameaças vir tu próprio tirar-me o prêmio pelo qual muito me esforcei, e que me deram os filhos dos aqueus. Nunca recebo eu prêmios como os teus, quando saqueiam os aqueus uma das cidades bem habitadas dos troianos. A maior porção da guerra impetuosa tem as minhas mãos de aguentar. Mas quando chega o momento da distribuição, és tu que ficas com o prêmio melhor. E eu volto para as naus, com coisa pouca, mas que me é querida, depois de ter me cansado a combater. E tem até uma parte no final que ele diz o seguinte: pois não estou disposto a ficar aqui, desonrado, acumulando para ti tesouros. Porque ele que lutava mesmo, ele acumulava, ele que dava os tesouros para o rei e no final ali ele tira até o prêmio dele, né? Cara de cão foi ótimo. Realmente, falando, sou um pouco desproporcional, né? O fato ele foi ofendido, tiraram a escrava dele, ele quer agora que os amigos dele morram. Só que se a gente volta bem no comecinho do canto, a partir do 23, tá ali, né? Os heróis todos aquivos, então, logo ali concordaram, em que Silvéria acatasse, aceitando os presentes magníficos. Somente ao peito do atrida Agamenon ao vitre desprouve, que o repeliu com dureza, sacando-lhe insultos pesados. Todo mundo tinha concordado que era para devolver ela. Ele, bem dizer assim, por birra, falou, não vai levar minha escrava, não. Sendo que ele é rei, ele tá numa posição de liderança. O dever dele, acima de tudo, é proteger o povo, não é o próprio prazer dele. E quando o Crises vai lá e faz a oração, ele começa a perder muitos soldados, muita gente do povo dele começa a morrer. Ele, primeiramente, por um motivo completamente egoísta, colocou a vida de quem estava abaixo dele, quem estava na responsabilidade dele, em perigo. E quando vão tentar consertar isso, que deixam claro, estão morrendo por tua culpa, faz assim, né? Agora resolve isso, dá a escrava, devolve pro Crises. Ele ainda assim bate o pé e fala, não, se eu for devolver, eu quero de outro. Aí ele não só toma a escrava daqueles, como ele desonra ele. Sendo que aqueles, ele não tava também, tipo, só não quero ser da minha escrava. Era realmente um negócio que quem tinha que se virar era o Agamenon, ele é o rei ali. E ele não aceita e toma a de Aquiles, e ele, quando ele vai, pede assim, clama para que os amigos dele morram, de certa forma, não é simplesmente uma birrinha assim, me ofenderam. Primeiramente, o Agamenon colocou outras vidas em risco, agora ele fala, bom, agora a galera, inclusive, foi conivente com isso, né? Não disse nada, não tô me ajudar, vão aprender a me dar valor. Vou rezar aqui para que vocês sofram e vejam o quanto eu faço falta, para que comecem a me respeitar também.
E nesse gancho que você está falando, Yasmin, que é muito bom, deixa eu perguntar, qual é a relação que Aquiles tem com Agamemnon? A relação é de um súdito para um rei? Então, o que parece no início do canto 1 é que, tipo assim, o Aquiles, ele abre a boca para falar que ele... Ah, Agamenon, então vá lá e entrega o seu espólio. O Aquiles abre a boca e parece que o Agamenon já estava com algo entalado na garganta, com uma resposta entalada na garganta, de falar, cara, você de novo vai falar essas ladainhas aí que você sempre fala? Então, aparentemente, eles já tinham um atrito, não necessariamente que eles já tinham brigado antes, mas o que eu interpretei é que eles tinham uma certa rivalidade, no sentido de que Agamenon é o rei, ele é o cara ali, mas o Aquiles é o guerreiro mais importante. E as batalhas mais importantes, o Aquiles fala, né, que são ganhadas por causa dele, etc, etc. Mas Agamenon continua sendo o cara. Apesar de Aquiles ser o principal guerreiro, o Agamenon continua sendo. Depois, nos outros cantos, fala que Agamenon tem o cetro de Zeus. Agamenon é muito importante. E os cantos que a gente viu, tipo, colocam Agamenon numa posição muito alta. Então, o que dá a entender é que a relação dos dois tem uma certa rivalidade, no sentido de que os dois são muito orgulhosos. Eu acho que chega a ser, inclusive, até meio utilitária por parte de Agamenon em relação a Aquiles, né? Tem até um trecho, eu não vou saber dizer a linha, mas Aquiles, nesse discurso que a Michelle disse, um pouco mais em cima, ele diz assim, ó, não foi por causa dos fortes troianos que vim para Troia, para guerreá-los, pois nunca motivo para isso me deram, né? Deles, nenhuma das manadas um boi me roubou, nem cavalos, nem no terreno de Fítia, nutris de guerreiros, tampouco minhas colheitas destruíram, pois grandes montanhas escuras e o vasto mar sonoroso entre nós de permeio se estende. Então ele diz claramente que não foi por causa dos troianos que ele está lá, nem porque nenhuma ofensa que ele tenha recebido, mas eu acho que os motivos, eu acho que não está claro aqui, mas sendo Aquiles um herói, um guerreiro, eu acredito que ele está aí pela pura... E aí isso acho que fica claro quando ele reza para a mãe dele que ele quer pela pura glória, pura fama, né? Mas que ele não tem interesse nessas coisas que estão relacionadas aos interesses do Agamenon, né? Mas isso tudo verdade. O que é Aquiles fora da guerra? Pergunta assim se ele faz parte do povo do Agamenon, se ele é um súdito, se ele talvez é outro rei, qual que é? Se ele é súdito de outro rei do Agamenon? A pergunta é difícil. No canto 2, nós temos essa resposta. Fala, Fran. A gente não consegue escutar. Não sei por quê. Você não tá muda, mas não tá... Vê se você olha... Não, nada chega aqui. Vê se você olha nas configurações aí do microfone. Não. Geralmente funciona o seu microfone aí. A Fran ia resolver todos os problemas dessa aula aqui já. A gente ia poder acabar lá antes, a gente ia poder todo mundo ir embora, mas... Tira o fone, entra e sai de novo, às vezes funciona. Mas e aí, o que vocês acham? Que tipo de homem é Aquiles e qual a posição dele na sociedade? Pô, é que o canto 2 fala tantos nomes de tanta gente que é difícil até saber quem é quem ali. Jesus amado, é o livro todo só falando que esse aqui comanda aquele lá, que veio daqui, que veio de lá. O canto 2 é o números dos gregos. Ele lembrou os Anéis, quando Tolkien descreve um monte de coisa. Pareceu mesmo. Não é?
Eu estou tentando achar aqui no texto, mas é difícil mesmo. Mas eu lembro que fala que o Aquiles comandava, acho que é os Mirmidões, era algo assim. Então, eu não sei se ele chegava a ser um rei, mas ele era no mínimo, um comandante relevante, né? Pelo que eu estudei, Aquiles ele é filho de um rei, na verdade. E aí, assim, ele não chega, ele chega a ser um príncipe, talvez, né? Não sei, mas não me parece ser um rei, porque ele não se. Ele, em momento nenhum, ele é tratado como Odisseu, por exemplo, que é um outro rei que tem na história. Talvez seja um rei sem pátria, um príncipe sem pátria, mas que luta por si só. É a impressão que dá, pelo menos, né? Será? Vamos encontrar onde ele fala de Aquiles no livro 2, que ele está nomeando somente os povos e os reis daqueles povos e quantas naus eles trouxeram, né? O Leonardo falou, Odisseu é um deles, Ajax é um outro deles. Vamos lá. Parece que é a partir da linha 680 do canto 2, que vai dizer: menção seja feita dos de Argos, Pelasga, habitantes dos do Alo e Alope de Fitia, não sei, e de quantos Trequina cultivam, bem como os da Hélade célebre pelas mulheres formosas, como Mirmídones, todos nomeados helenos e aquivos. Desses 50 navios, Aquiles, herói, conduzira. Ótimo. Então, aqui nós temos que Aquiles, ele também era rei, e não só rei, mas ele trouxe 50 naus. Ele não era só rei de um lugar, né? Era Pelasga, Alo, Alope, Fitia e Trequina, né? Eu acho que isso é importante porque se nós vermos Aquiles somente como um guerreiro, a situação dele ela é menos elevada. O que nós estamos olhando, o que nós estamos já falando, algumas coisas que nós vimos. Primeiro que ele é semideus. Segundo, ele é o melhor guerreiro de todos os gregos. E quando a gente viu no livro 2, tem muitos gregos. Não é uma guerrinha qualquer, nós estamos falando de todos os helenos aqui, cada um traz, aqui ele nomeou, não sei, talvez uns 20, 25, e cada um trazendo 50 navios. Né? E ele fala, o próprio Homero tem algumas horas nesse texto, não muitas horas, mas algumas horas, ele fala que ele volta para a primeira pessoa, né? Ele fala com as musas, então aqui na linha 485, musas que o Olimpo habitais, vinde agora sem falhas contar-me, pois sois divinas e tudo sabeis, sois a tudo presentes. Nós nada vimos, somente da fama tivemos notícia. Os nomes, sim, revelar-me dos chefes supremos dos Dânaos, dos chefes supremos. Da multidão não direi coisa alguma, nem mesmo seus nomes, nem que tivesse 10 bocas e 10 também línguas tivesse. Voz incansável e forte, de bronze infrangível o peito, se vós, ó musas, nascidas de Zeus, portador de grande égide, não me quisesseis nomear os que os campos de Troia pisaram. Dos chefes, pois, dos navios, direi do conjunto das naves. Então, aqui nós temos, ele não tem nem boca, ele não tem nem língua para nomear o tanto de gente que estava nessa guerra. E entre todas as pessoas, o melhor de todos era Aquiles. Né? Eu acho que isso, contextualizar, por isso que eu quis fazer essa pergunta, é muito importante. Porque parece aqui que Agamemnon é o único rei. Mas por que Agamemnon é chamado de rei entre esses reis? Será que a gente consegue ter alguma noção? Quem é Agamemnon? De onde é que ele veio mesmo? Eu não lembro. Então, ele é o irmão do Menelau, que foi bem dizer, o protagonista da Guerra de Troia. Um dos. Acredito que seja por isso, porque ele tem lá para representar e honrar o irmão dele. Mas eles são filhos de quem? Atreu. É filho de Dândalo. Ele é como se fosse a elite. Mas como é que ele chegou, então, no reinado?
Atreu tinha um irmão chamado Tiestes, que era irmão gêmeo dele. É o Esaú e Jacó dos gregos, essa história. E o Tiestes disputou com ele a mesma mulher, inclusive. E depois Tiestes mata Atreu. Como é que era? O filho do Tiestes mata o Atreu. E o Tiestes assume o governo. E depois ele passa para os filhos do Atreu, que era o Menelau e o Agamenon. Mas tem mais coisa podre ainda. Eu só falei a parte superficial do que eu tinha ouvido. Uma coisa interessante, Jean, que a gente estava falando do Aquiles, a palavra Aquiles, o nome, em grego, ele tem essa junção de duas palavras, que é Acos, luto, e Laos, que é povo. Então, ele representa o luto do povo. O nome dele tem um simbolismo, eu imagino que Homero não colocou à toa. Por isso que eu fiz aquela elucubração lá, de que poderia ser um comecinho, sim, dessa luta do povo contra a elite, né? O povo que vai para a guerra, que derrama o sangue, que faz o sacrifício, e depois até o pouquinho do que ele tinha, que muito se debate, assim, da glória que o Aquiles busca, mas glória e fama, nesse contexto aqui, não é como é hoje, obviamente, né? A fama é o reconhecimento. Então, assim, tanto os deuses como os governantes, eles tinham que reconhecer o que era feito por todo o povo. Né? Isso, esse reconhecimento que eu acho que foi o simbolismo todo da questão, assim. Porque para ele não faria diferença. Então, vamos tentar lembrar o porquê, assim, talvez essa pergunta da posição do Agamemnon seja um pouco difícil de responder, mas baseado nesse gancho aí, Ricardo, vamos tentar responder aqui, pelo menos, Agamemnon, pelo menos por uma razão, nós podemos saber por que ele é o rei. O que eles estão fazendo em Troia? Indo resgatar, né, a honra de Menelau, tentar pegar de volta a Helena. Menelau, irmão de Agamemnon. Exato. Irmão de Agamemnon, e parece ser o irmão mais novo de Agamemnon, né? Parece ser o irmão mais novo e menos importante de Agamemnon. Então, de certa forma, essa guerra é deles. Não é verdade? É que tem uma parte da mitologia que não é contada nesses livros aqui, que a Helena era a mulher mais bonita e o Paris era o homem mais bonito. Eu acho que é contado isso aqui. Eu tinha lido em algum outro lugar. No canto 4 ele fala um pouco sobre isso, né? No canto 4. Quando eles estão lá conversando, a Helena com o Paris, né? E mesmo com a Afrodite, né? A Afrodite também tá... com a maçã, né? Começa com a maçã da discórdia, que não foi convidada, então a coisa... Aí eu fiquei começando a fazer os parâmetros com a Bíblia depois, né? Esaú e Jacó, a maçã da discórdia, que era o nome de uma deusa, que não foi convidada para o casamento. É o pecado original entrando na história. Exatamente. E aí as deusas querem disputar quem que é a mais bonita, que ia receber essa maçã, e vira essa confusão toda. Mas isso é um pouco aquém do texto, né? Vamos tentar focar no texto, porque não se preocupe, a gente vai ler muita coisa de mitologia grega esse ano todo. Não se preocupe, nós vamos ler, inclusive, das tragédias gregas que nós vamos ler, se chama Agamemnon, que vai ser sobre a ida a volta de Agamemnon da Guerra de Troia e o que acontece com ele. É trágico, só vou dizer isso. Na página 103, vamos olhar nesse ponto que você falou, Ricardo, linha 154, ele fala assim, os chefes, pois, dos troianos na torre se achavam reunidos. Ao perceberem Helena, que vinha apressada para eles, uns para os outros baixinho palavras aladas disseram: é compreensível que os teucros e aquivos de grevas bem feitas por tal mulher tanto tempo suportem tão grandes canseiras. Tem-se realmente a impressão de uma deusa imortal estar vendo, mas ainda assim, por mais bela que seja, de novo reembarque, não venha a ser no futuro motivo da ruína dos nossos. Mas olha só, isso aqui é uma das partes mais... Porque assim, o pessoal que diz, mitologia grega e tudo mais, eles estão tirando desses livros aqui, entendeu? Tá aqui. Tem várias horas que nós podemos ver que Alexandre ou Paris é a mesma pessoa, tá? Mateus, mesma pessoa, Paris e Alexandre. Que diz, né, quão bela ele era, inclusive naquela batalha contra o Menelau. Mas aqui nós vemos o poder da beleza, né? Ela literalmente está causando essa ruína, todo mundo sabe que ela está causando essa ruína, simplesmente porque ela é tão bela. E eles, inclusive, confessam que a culpa é dos deuses ter feito ela tão bela, né?
que não tem como o homem resistir tamanha beleza. Mas enfim, então, nós estamos falando que Agamemnon é quem toma a frente dessa guerra, porque a ofensa foi feita com seu irmão. Agamemnon, então, reúne todos esses povos para ir, então, até Troia, para retomar a Helena. E essa é a razão pela guerra. Uma guerra de, pelo menos até agora, 9 anos. Né? Mas vamos voltar àquela pergunta. Será que a gente já consegue fazer um pouco mais de progresso no é justificável ou não? Uma outra pergunta que pode ajudar nessa pergunta de se é justificável ou não. Por que Aquiles vai à guerra? E quais são as consequências dele ir para a guerra? Mas aqui ele já decidiu que não vai, né? Eu acho que a pergunta por que foi pra guerra para início de conversa, sabe? Antes ainda de ter essa... No início da conversa? É. Me parece que ele foi por obediência a Agamenon, né? Convocou o povo ali, ele foi, né? Por isso que é importante entender que ele é rei. Ele não precisava ir para a guerra. Eu vou deixar vocês... Então, era isso que eu ia colocar agora. Pô, se ele é rei, ele não precisava estar obedecendo a ninguém, né? Mas aí fica a pergunta, se Aquiles também não podia ir para a guerra, nenhum dos outros também precisava ir para a guerra. Não, realmente, ninguém precisava. Todos foram... Porque eram todos reis, na verdade. Ou seja, por que todos os reis foram? Essa que é a pergunta, então. Porque no fim todo mundo queria a tal da Helena. Não é nem por isso. Eu acho assim, eles fizeram um pacto por conta dessa questão da Helena, né? Havia um pacto deles de dizer assim, ó, se alguém tiver com a Helena, que era o Menelau, ele escolheu ele. E se por algum motivo, porque todo mundo era pretendente de Helena no passado. Ela foi sorteada, ele foi sorteado. E aí assim, ó, mas essa história não tá. Vamos combinar o jogo. Se por algum motivo a Helena for raptada, todo mundo vai junto. Vamos juntar todo mundo aqui e vamos atrás. Então foi isso que foi feito. Não, é meio que um pacto entre eles, né? Mas essa história não tá aqui, né? Não tá no texto, não. Não tá no texto. No texto não tá. Eu entendi. É que na época que a Helena foi... Na época que... Na verdade, a Helena é filha do rei de Esparta, certo? Quando ela era para ser casada, ela escolheu Menelau, no caso, né? E aí todos os outros reis... Acho que a história é que Odisseu meio que faz um artífice ali para que ela escolha Menelau, e aí todos os outros fazem um pacto que né, de obediência ao rei a decisão de Helena, né, em escolher Menelau, e o pacto está baseado talvez nisso. Mas isso não está aí, né? Entendeu? Não está no texto. O que eu encontrei no texto foi justamente o que Michele havia comentado antes, que é perto do 150, onde Aquiles fala: não foi por causa dos fortes troianos que vim para Troia, para guerreá-los, pois nunca motivo para isso me deram. Deles, nenhum das manadas um boi me roubou, a gente já leu essa parte, mas ao final ele vai dizer: para teu gáudio, grandíssimo despudorado, seguimos-te, cão sem nenhum descortino, a vingar-te do traje dos Troas a Menelau. Então, pelo que eu entendi, ele não vem por conta de nenhum traje da parte dos Troas, mas sim para vingá-lo. Ele e os outros monarcas se uniram a Menelau e Agamemnon para vingá-los. Seria isso? Ou seja, Agamenon é muito importante. E isso fica evidente, né? Quando ele é chamado de Rei dos Reis. Então... e tem uma hora que ele é chamado de Rei dos Reis, né? Então, tem essa questão de, eles não precisariam estar indo, mas aparentemente esses povos, eles eram aliados, e o Agamenon, ele era visto... o cara era muito, muito importante para todos esses povos, que provavelmente eram aliados. Então, o Agamenon ser desonrado moveu esses outros povos também. E, querendo ou não, é assim que funciona, né? Provavelmente, se eles fossem desonrados também, talvez Agamenon movesse algo por eles. Tipo, não tô assumindo isso, mas
as comunidades são assim. O que eu queria falar sobre se é justificável Aquiles, parece para mim que nessa história honra é muito importante. Tanto que eles estão lutando pela honra do Agamenon e do irmão de Agamenon. E o Aquiles, ele ser humilhado na frente de todo mundo, meio que, além de ferir a honra do Aquiles, tendo mais uma visão da época, no sentido de que eles eram muito, se o líder do povo é ofendido, meio que o povo inteiro está sendo ofendido. Então, o Aquiles ser humilhado e desprezado era um desprezo tanto por Aquiles quanto com toda a ajuda que Aquiles trouxe para a guerra. E talvez, o Aquiles ele falou com a mãe dele, ele pediu ajuda para deusa, que era a mãe dele, para Agamenon, tipo, sofrer a consequência de ter humilhado Aquiles. E ele estava disposto a sacrificar pessoas do próprio povo dele. Mas talvez a honra do povo dele seria restituída com essa justiça que ele pediu para a mãe. Porque se ele foi ofendido, se os esforços do povo dele e tudo que eles fizeram na guerra foram desprezados, então a honra inteira do povo dele foi atingida. Então, eles já estão na guerra, eles já juraram que morreriam pela guerra, morreriam por Aquiles e etc. Então, eu levo isso em consideração. Eu diria que faz sentido. Eu diria que é justificável, sim, tendo essas coisas que eu falei. Agora, Jean, existe no texto uma menção a esse pacto entre eles, tá? No próprio canto 2, na linha 337, o Nestor, ele vai falar para os aqueus, ele fala assim: caso inaudito, que todos faleis como crianças ingênuas, que não possuem nenhuma experiência de coisas de guerra. Para onde as juras se foram e os votos que todos fizemos? Sejam lançados ao fogo os desígnios e planos de todos, as libações impolutas e apertos de mão que trocamos. Ou seja, há um pacto. Assim, não há dúvida, para mim, do texto, pelo menos. É claro que a gente sabe, foi o que falou da Helena, mas para mim, aqui deixa claro que havia um pacto. E o ponto da honra de todos é o pacto, entendeu? O ponto de Aquiles ir embora chorando, né, aqui para nós, com o rabo entre as pernas, é uma vergonha. Porque, no final das contas, por mais que ele não goste do Agamenon, todo mundo ali firmou um pacto, todo mundo tá morrendo um pelo outro. É assim que eu vejo. Embora eu não goste de Agamenon, tá? Eu não gosto dele também, não. Mas... Outra coisa que a gente tem que ver também é por que começou isso, né? Lá no canto 3, acredito eu, lá pela linha 351. Dá-me, Zeus Pai, que consiga castigo infligir a Alexandre, causa de minha desonra, que sob meus golpes sucumba, para de exemplo servir aos vindouros que horror manifestem, de retribuir com vilezas a lhana e amistosa hospedagem. Deixa eu entender isso aqui, né, que quando... O que aconteceu? O Menelau recebeu o Alexandre, né, na casa dele, na residência dele, e ele foi lá e tomou a mulher dele. Foi uma baita desonra. De forma, assim, meio paralela, aqui ele estava lá exclusivamente para ajudar, por amizade ele estava lá pelo Agamenon na guerra. E ele vai lá e toma a mulher dele. Foi a mesma desonra. A desonra que causou a guerra, que foi uma mulher ter sido tomada injustamente, foi a desonra que Agamenon fez para Aquiles. Era só por isso que ele estava lá, para retomar a honra do irmão dele, porque a mulher foi tomada, e Agamenon faz exatamente a mesma coisa com ele. Esse paralelo é interessante, né? Se causou uma guerra toda isso, como que não vai ser justificável ele pedir para que os amigos dele sofram também? Se a gente for analisar todo o contexto, acaba sendo bem justificável, sim. É só por isso que eles estão ali há 10 anos guerreados, porque uma mulher foi tomada. Gente, desculpa se o comentário parecer um pouco inadequado, então quer dizer que tudo isso é só por causa de talaricagem. Tudo isso é por causa de talaricagem. Mesmo. Então quer dizer que já há tempo já acontece esse tipo de coisa, né? A gente acha que é só no tempo moderno, mas as coisas já são mais antigas do que parece. Foi os gregos que inventaram, Matheus. Mas eu concordo com a Yasmin que
isso aí que o Matheus falou é o que a gente está chamando de honra, né? E, assim, é o valor que funda a guerra inteira, o Agamenon, que é quem está comandando tudo isso, não respeita esse mesmo valor. E por isso o Aquiles fala, pô, se o cara que está comandando toda essa guerra, por causa de honra, não respeita a minha honra, por que eu vou? Que ele, né, se ferre, né? É basicamente isso que eu entendi. Então, é interessante isso, porque não só nós estamos vendo o quão... Porque, assim, um dos aspectos que nós estamos focando um pouco quem é o Aquiles, mas a gente não falou muito, a ofensa, ela é meio proporcional a quem é ofendido, né? Então, você tem que ver que quando você ofende alguém, quanto melhor aquela pessoa ofendida, maior a ofensa é. E nós estamos vendo aqui que parece que Aquiles, ele é muita coisa, né, para ser ofendido. Mas o que nós estamos vendo aqui também é que a pessoa que ofende, nós falamos isso já desde o começo, que é Agamenon age de acordo com a sua posição. Porque assim, por que Agamenon não pega a mulher de Aquiles? Por que ele tenta pegar ela de volta? Qual que é a razão dele? Por a vontade de saciar o seu próprio interesse. A auto-retribuição, digamos assim. Tipo, perdi uma coisa, vou tomar o que é meu. Me parece que Aquiles é o primeiro caso de desobediência civil, né? Basicamente, levando para esse lado daí do Ricardo. Me roubaram um negócio, eu também tô puto, vou fazer o que eu... E parando para pensar, talvez seja a única forma dele se revoltar, né? Porque... pode falar, Matias. Mas por que o Aquiles, será? Eu fico pensando assim, talvez... Porque tem uma hora ali que a Agamenon fala, né? Quando Aquiles fala, devolve a menina ali, né? Para parar a peste e tal. Daí a Agamenon, pô, tu vai vir falar essas besteiras aí de novo e tal. Se for, eu devolvo, mas daí eu acho que talvez Agamenon já via meio que o Aquiles como o maior, digamos assim, entre todos os guerreiros, né? E aí talvez ele tinha um pouco de receio ou inveja disso, e ele pensou, pô, eu não vou ficar sem nada, né, cara? Se me tirar a minha, eu vou tirar do Aquiles, porque ele não pode ser mais do que eu, digamos assim, né? Eu sou o rei dos reis, pô. Eu acho que talvez seja uma coisa por aí, talvez. Não me parece que foi interesse nela, na menina mesmo. Me parece que foi uma coisa mais para assim, cutucar o Aquiles mesmo. Principalmente porque o Aquiles insiste muito pra ele, porque primeiro não ameaça pegar especificamente do Aquiles, tem que voltar ali no canto 1, na linha, a partir da linha 140. A esse respeito, porém, voltaremos depois, mais de espaço. Ora, convém na ligeira nas ondas divinas lançarmos. Os remadores... Não, calma, não é aqui não. Tá, achei, é mais para trás mesmo. Partido 131, 2, 3, 4... 135. Seja, contanto que um novo presente os arquivos magnânimos de igual valia me cedam conforme o desejo que expendo. Caso a mudar se recusem, pretendem pensou ir buscá-lo, quer seja o prêmio de Ajás, ou do grande Odisseu, ou até mesmo o que tiveste por sorte, Aquiles. A visita há de ser-lhe amargosa. Ele queria que fosse de igual valia, não pode ser qualquer um, não podia ser escrava de alguns soldadinhos lá, de algum rei. E como era Aquiles estava incomodando mais ele, primeiro ele só se ameaçou, pode ser que seja a sua. Eu acho que foi mais por isso. A sua mesmo. Pô, tu tá aqui mexendo o saco, então... É a tua. E é como o Jean disse, a ofensa ela se torna maior dependendo do ofendido, né? Se o ofendido for maior. Então, como a gente já conversou, Aquiles é o maior dos guerreiros, então se Agamenon ofendesse a ele com alguma coisa, então a ofensa também seria bem grande, né? E Agamenon parece que se sentiu bem ofendido também, por estarem lhe tirando o seu único prêmio, entre aspas. Né? O seu único prêmio. Mas aí, então, nós temos, parece que uma dupla causalidade aqui. O Agamenon, tanto parece que o que nós estávamos comentando aqui, ele queria, talvez, obedecer aos seus prazeres, mas ainda mais ele quer simplesmente mostrar para todos que ele manda.
tem que se sobressair, né? Que ele manda. Que ele manda e que eles têm que sempre receber mais elevado. Só que isso não é visto por ninguém como algo nobre. Não é visto por ninguém como algo nobre, muito menos por Aquiles. E é interessante essa parte que você estava trazendo, Yasmin, ali na linha 148. Odisseu, porventura, ou mesmo tu, nobre Aquiles, o herói mais que todos terrível, para aplacar o frecheiro por meio da sacra oferenda. Então, como rei, foi dito para ele de uma maneira muito clara, olha, todo mundo está morrendo na guerra que você nos trouxe por causa de uma mulher que você não devolveu. Qual que é a decisão muito fácil? Devolva a mulher. Ele fala, não, se eu devolver, vocês vão ter que sofrer também. Não posso só eu sofrer. Né? Então, existe algo aqui extremamente... Porque se for parar para pensar, tecnicamente, obviamente, tinha mais do que as mulheres ali, né? Mas se aquilo foi prêmio e foi prêmio de uma certa cidade, ele até menciona ali, mas eu não me recordo onde está o texto. Então, se ali foi digamos assim, a repartição daquilo que foi conquistado lá, de certa forma, assim, beleza, o cara veio e pediu a mina de volta, mas foi exatamente a de Agamenon, não foi a de outro, entendeu? Então, assim, justo por justo também não é, né? Porque se fosse para devolver o prêmio, todo mundo teria que devolver, né? Porque todas as mulheres eram prêmios daquela mesma cidade, né? O que aconteceu foi porque o Agamenon teve o azar de pegar justamente um sacerdote de Apolo, que era o pai da menina lá, né? Mas as outras continuaram lá, escravas, e tá tudo certo, entendeu? Então, acho que foi, talvez, Agamenon tenha pensado nisso também, o prêmio não foi só meu, né? Então, se o meu vai embora, eu não posso ficar sem. Alguém vai ficar sem, mas não vai ser eu. Ou todo mundo vai ficar sem. Né? Mas perceba o que o Aquiles diz, né? Como é possível que algum dos aqueus ao teu mando obedeça? Quer em caminho se pondo, quer seja enfrentando outros homens. E aí, lá no fim, ele diz, né? Enfim, uma linha acima, né? Alma despida de pejo que só de interesse se ocupa. E bem no final daquela página, que é onde nós já lemos, para teu gáudio grandíssimo despudorado seguimos-te. Cão sem um descortino a vingar-te do traje de Troias. Não é que eles vieram para agradá-lo, mas é que se eles não tivessem vindo, ele nem teria como ir, Agamenon, contra Troia. Né? Então, assim, você foi feliz o suficiente que nós viemos a essa guerra. Aquiles, talvez ele não está dizendo aqui a razão porque ele veio. Eu queria trazer à tona só o que eu estava pedindo antes ali, que era um pouco sobre a motivação de Aquiles vir à guerra. Tem no finalzinho, ou quando ele está falando com a sua mãe, várias vezes eles falam o seguinte, na página 65, linha 352, ele fala assim, afixar o infinito pélago a mãe diletíssima implora, estendendo-lhe os braços. Mãe, já que a vida de tão curto prazo me deste. Então, assim, ele está mencionando que parece que ele já sabe que a vida dele vai ser curta. Na página seguinte, vai dizer a mesma coisa a mãe dele quando ela responde, na linha 415. Ai, caro filho, por que te criei se te dei vida infausta? Já que nasceste fadado a tão curta existência, provera que junto às naves vivesse sem dor, conheceres nem lágrimas. Então aqui, mesma coisa, né? Ele vai ter uma vida curta. Então eles já sabem isso. E e eu acho que isso vai ficar mais claro, se não ficou ainda durante o texto, é que Aquiles vai para a guerra e ele teve uma decisão, um oráculo. Era, ou você vai para a guerra e morre, certamente morre na guerra, uma morte gloriosa e honrosa, ou você fica e vive uma vida longa, de muitos prazeres, sem glória. E ele decide viver essa vida curta, sabendo de certeza que ele vai morrer nessa guerra. Então, por isso que ele e a mãe dele falam de tão curta existência. Né? E aqui ela diz, nossa, provera que junto às naves vivesse sem dor, conheceres nem lágrimas. Então, ele poderia ter vivido de volta em casa,
mas ele escolhe essa vida de honra e glória porque ele é o melhor dos guerreiros, ele é o mais belo dos guerreiros, o mais forte dos guerreiros, o mais rápido dos guerreiros, e aqui está ele sendo usurpado de algo porque os prazeres do Agamenon foram machucados ali, e o orgulho dele machucado. Né? Não é isso mais ou menos que a gente está olhando aqui? Onde que a gente encontra sobre essa questão do oráculo que disse essa eu não sei, por isso que o que eu achei aqui foi que 2, 3 vezes eles mencionam a vida dele sendo curta, né, e que ele poderia ter vivido sem dor, conhecer nem lágrima, né. Entendi. Quando eu li isso pela primeira vez, da vida curta, eu não tinha sacado essa do sem dor nem lágrimas. Tipo, o que eu tinha interpretado é que é uma deusa falando para um semideus, e vida curta poderia ser muito bem porque ela tem uma vida eterna, né? E o Aquiles, que é um semideus, não. Tipo, isso foi o que eu entendi na hora. Claro, eu também prestei atenção nessa frase, né? Que repete 2 vezes e é bem bonita essa parte. Mas na hora Exato. Esse oráculo, eu não sei se vai estar no resto da Ilíada ou se vai estar na Odisseia, mas ele é claramente algo que vai estar em um desses 2 textos. E nós vamos ver, mas talvez seja um pouco de um spoiler aqui, mas talvez se aumente um pouco nessa questão, porque a princípio o que aqui ele está fazendo parece extremamente... para que tanta raiva, assim, tanto orgulho, né? Birra, né? Tanta birra, pois é. Mas talvez pensar um pouco mais sobre a posição dele, porque eu acho que nessa aula aqui ajudou bastante a gente ver um pouco mais quem é Aquiles, né? Começamos a ver que, mesmo que Aquiles era um bom guerreiro, um grande guerreiro, mas que era somente um guerreiro. Eu acho que tem muito mais do caráter dele. E tem muito também do Agamenon, né? Como o Cristiano colocou ali, né, Cristiano? Você também não gosta do Agamenon. Vendo quem é esse personagem, quem é esse Agamemnon, é muito importante também, porque a posição dele requer ser o homem mais virtuoso de todos, parece, né? Ele diz, como que as pessoas vão te respeitar se você não consegue sacrificar-te para o teu povo? Então isso já nos revela bastante do que é a expectativa para alguém que é rei. A expectativa de alguém que é rei não é, contrário ao que as pessoas podem dizer, a pessoa receber todos os prêmios, né? A expectativa é que ele se sacrifique para o seu povo, para que ganhe, para que o objetivo se cumpra, né? Então, tem muito aqui que a gente tem que falar. Eu acho que uma das coisas que nós temos que pensar para a próxima aula agora, já, porque umas coisas que eu estou percebendo nessas aulas é que o tempo voa, acabou de acabar a aula já, o tempo, mas uma das partes muitíssimo importantes é a parte em que Paris, que é Alexandre, e Menelau duelam, né? E ali você, de certa forma, vê quão fraco Alexandre é, né? Isso tudo vai somente aumentando um pouco desse contexto, né? Vai somente te dando um pouco mais desse contexto. A própria Helena chama ele de fraco, né? O próprio irmão dele chama ele de fraco, né? Então a gente não tem ninguém em nenhum dos lados achando que essa guerra... Não é que os 2 lados estão achando que eles estão certos. Não é isso que está acontecendo aqui. Todo mundo sabe que o que o Alexandre fez foi errado. Isso é impressionante. A Helena sabe que ela fez foi errado, de ter consentido em sair de lá. Ela sabe isso, né? O próprio Alexandre sabe isso. E todos os gregos sabem também, e os troianos também. Então, isso só vai aumentando um pouco do contexto, né? É realmente impressionante isso. E Primo é extremamente sábio, né? Mas você vê que a família, zelar pela família também é muito importante, porque poderia simplesmente eles pegarem e entregar o Alexandre e a Helena, né? Mas eles não fazem isso, porque Alexandre também é príncipe. Então tem entrelaçados de dificuldades morais aqui, que é gigantesco, né? Gigantesco. Eu acho que não é só... Como é que você falou, Matheus? Esqueci o nome. Cadeado. O que é? Talaricagem?
Isso, exato. Não, a gente tem mais que isso. A gente tem mais que isso acontecendo. Mas perfeito, caríssimos. Muito boa discussão. Fiquei impressionado, assim, claramente todo mundo leu o texto muito bem, mas só foi a primeira aula. Ler o texto para a primeira aula é sempre muito fácil. Eu quero que vocês continuem lendo o texto todas as semanas até o final do curso. E vamos pensando juntos, que eu acho que seria bacana, em algum momento, durante esses 8 meses, nós vermos se nós conseguimos fazer alguma coisa presencial.